famílias. Cada um com o seu nome, mas o objetivo é comum: a celebração do Natal. O Réveillon leva o nome do espaço, o Réveillon Enigma. Enigma. Sim. Qual é o número de crianças que vai reunir nesse dia? Mais ou menos expectativa entre 100 crianças. Nós estamos a contar com 600 pessoas para essa festa. Para um Natal feliz, estão agendadas várias atividades de caráter social, cultural, econômico e turístico. Era uma peça que, portanto, detalha um pouco daquilo que pode vir a ser a quadra festiva para este ano na província da Huila, se a memória não me falha. Foi isso que deu para perceber, não é? Estou certo. Ainda pelo menos dá para conhecer alguns rostos, enfim. Era exatamente isso. Voltando aqui a conversa a respeito do consumo na quadra festiva, eu vou deixar-vos à vontade para abordarmos uma série de questões que estávamos a falar aqui em off. Por um lado, esta coisa do consumo, a dada altura, parecia que virava já consumismo, ou seja, parecia patológico na época da quadra festiva. Eu lembro-me que há cerca de 3 anos ou 4, eu fui forçado a largar o carro numa das zonas da cidade e ir a pé para casa com as compras porque o trânsito parou. As pessoas ficavam uma loucura a gastar dinheiro na quadra festiva. Mas diz-me um bocado aqui o Sr. Raul que as pessoas quando ganham dinheiro com facilidade, ou provavelmente o dinheiro vem assim de mão beijada, sem esforço, esbanjam também com mais facilidade. Certo, porque não há esforço nisto e nós sentimos que havia muitas facilidades de ganhar dinheiro. As pessoas gastavam porque sabiam que no dia seguinte faziam outro negócio e ganhavam. Essas facilidades desapareceram. A sociedade vai se equilibrar por si própria. Vão compreender que as pessoas têm que viver concretamente do seu salário. E vivendo salário, não há salários aqui que dá para ostentação como acontecia no passado. E, no entanto, penso que a sociedade também teremos que ter os outros órgãos a funcionar, porque a partir daquele momento nós temos as empresas privadas começam a ser mais salvaguardadas também pelas instituições, porque as instituições têm que compreender que os privados pagam imposto, para além dos deveres, têm direitos. Os direitos é, por exemplo, quando são roubados internamente, porque há muitos furtos, aparece a ostentação no meio do bairro, automaticamente aparece a autoridade e as pessoas começam a ficar equilibradas. Se eu começar a ostentar, a aparecer com mais do que eu ganho, a autoridade vai aparecer e eu tenho que ter um comportamento correto. E agora temos a vantagem, a nova Lei Geral do Trabalho já ajuda, já equilibra mais, já a entidade patronal já tem o direito de exigir mais, quer da forma de estar do trabalhador, assim como o comportamento em relação ao roubo. Quer dizer, acredito que as coisas começam a entrar nos eixos aos poucos. Deixa-me ouvir aqui também o ponto de vista do nosso economista e também, para além de economista, consultor financeiro. Que mais em relação a esta questão, a esta realidade? Bom, vamos trazer aqui um pouco da história. Não é só Angola que é um país de grande consumo. Vitor Le Bon, um economista americano, nos anos 1955, já falava sobre o consumo no seio da sociedade. E Vitor Le Bon dizia que era importante incutir o consumo dentro das pessoas, que as pessoas vivessem o seu dia a dia com o consumo na mão. E as empresas, as indústrias naquela altura produziam para isso. Vamos reparar, por exemplo, hoje que esse espírito de consumo nas indústrias ainda continua. Em que, exemplo, vamos falar, por exemplo, do iPhone, estamos a falar iPhone 1, 2, 3 e 4, ano após ano tem um iPhone novo. E isso faz com que as pessoas consumam. Mas, na verdade, em termos de tecnologia, não há muita diferença em relação um ao outro. Só que aquele espírito de consumo, quer dizer, que as indústrias trazem... Consumo e concorrência. Exatamente, na mente das pessoas, fazem com que aquilo pareça ser um produto de uma grande inovação. Moda. Entra o marketing... A Priscila não vai gostar muito desta conversa, não. Entra o marketing na sua função normal, motiva, incentiva ao indivíduo a fazer o seu consumo, às vezes, desnecessário. Porque muitas das vezes nós temos aqui dois aspectos que nós temos que deixar separado. Porque uma coisa é necessidade e outra coisa é desejo. Né? Mesmo em relação às nossas compras de hoje, nós temos necessidades, que é para o Natal, e temos desejo. Ou seja, desejo é tudo aquilo que já é supérfluo, que já não faz parte da nossa necessidade normal. Então, isso é o consumo. Tá. Nós, em Angola, particularmente, eu posso fazer aqui um rescaldo rápido.
naquela altura, nos anos 75 até mais ou menos 92, o angolano não era o que é hoje. Depois de 92, começa a surgir o angolano na vertente consumo. Mas ele aparece com grande evidência em 2002, ou seja, na altura da paz. Que, socialmente, as pessoas eram pessoas que não consumiam, ou seja, não tinham acesso a tanta coisa como tem hoje. E há aqui como é que eu posso dizer, um desvio normal no comportamento das pessoas com relação ao consumo. Mas é importante dizer também que tudo isso pode ser planificado. Ou seja, nós podemos consumir à vontade, desde que façamos anteriormente, um plano financeiro organizado da nossa família, para nós consumirmos tudo aquilo que quisermos. Mas isso, regradamente, com um plano que não é feito no final do ano. É feito no início do ano, a planificação daquilo que vamos utilizar e gastar durante o ano todo. Mas esta coisa desta planificação não é uma coisa que também precisa de ser praticamente intrínseca à pessoa, porque eu fico a imaginar que a gente não se habitua a uma coisa da noite para o dia. Por exemplo, este ano entrou a crise e agora nós já vamos ganhar consciência de gestão já este ano e já vamos ter concentração nas coisas. Não acredito que aconteça assim tão rápido. Tudo tem um princípio. Tudo tem um princípio. É evidente que as coisas não vão ser assim, não vão mudar do dia para a noite. Deixa de dizer que eu, por exemplo, dou palestra sobre economia doméstica já há 3 anos. Quer dizer que já havia pessoas interessadas em tentar perceber em relação à sua gestão. Mas daí da teoria à prática, as coisas funcionam? Funcionam e muito bem. Pelo menos grandes exemplos do grupo de casal que eu vou acompanhando de 6 em 6 meses, os resultados são positivos. Em que as pessoas procuram, muitas das vezes, não só poupar, mas também melhorar a sua qualidade de vida com essas poupanças. O objetivo da poupança é isso. Eu quero fazer uma professora de consultório, desculpe lá. Nós, apesar de... É preciso termos em consideração a questão de cultura. Exato. Nós, angolanos, temos a cultura, temos o bacalhau, a mesa, o cozido e não sei quanto. E, no entanto, as pessoas em 92, 90 e 84, adaptaram-se à realidade, não havia isto. Agora, é uma questão de adaptarmos, mas, no entanto, não vamos dizer que as pessoas têm que mudar de um dia para o outro. Porque se nesta altura algumas pessoas têm alguns recursos financeiros, eles podem manter o mesmo nível de vida. Porque culturalmente, vamos lá, a mesa é mesa cheia, o Natal. É uma festa de família. Independentemente da condição financeira. Independentemente da condição financeira. Agora, não podemos generalizar a situação. Agora, é preciso ver comportamentos que nós estamos aqui a generalizar em relação aos angolanos. O que determina o comportamento das pessoas é a oportunidade, como é que as pessoas ganham dinheiro. Ali ostentam aquilo porque ostentavam mais do que ganhavam, porque tinham facilidades de outros negócios. Estas facilidades desapareceram. Daí eu faço um parênteses falando isso começou em 2012. Ao desaparecerem, vamos começar a notar também que vamos chegar a uma fase em que já vai haver uma definição de classe. E cada classe tem uma classe superior não vai se adaptar a uma classe, porque ele tem mais condições, não vai reduzir os seus gastos. Em qualquer sociedade normal, os que têm mais vivem melhor. É que nós daqui era uma confusão, não sabíamos quem tinha mais, quem tinha menos. Então não havia uma definição de classe. Nós temos que perceber que não podemos falar estes termos generalizados sem que termos que separar as classes sociais, que vai surgir agora, que as pessoas vão viver do seu salário e vão ter que se adaptar à realidade e às normas da sociedade. Ninguém pode viver como quer. Agora, ouvindo aqui um bocadinho o sociólogo, eu quero ouvir aqui um pouco o sociólogo, mas a realidade aponta que nós às vezes fazemos também uma antevisão daquilo que é uma camada que talvez é minoritária, porque a realidade social das pessoas que passam o dia a vender o seu arroz, o seu açúcar, a sua lata de óleo no mercado para juntar o dinheiro, acredito que estes nunca brincaram com dinheiro assim como muita gente brincou, e dizia aqui, se calhar e bem, o Sr. Raul, que muita gente ganhava de modo fácil, também esbajava de modo fácil. Mas o angolano mesmo, os criadores dos mercados paralelos, os negociantes, aqueles que saem de uma província para outra para levar 3 cabritinhos para vender, esse não tem como brincar com o dinheiro. Esses acabam por ter maior cautela naquilo que é a forma de gasto daquilo que são as suas rendas, porque eles acabam por conseguir com grande sacrifício. Então, eles não gastam por desejo, mas sim gastam por necessidade. Exatamente. O que é que eu tenho? O que é que eu quero? Mas será que o que eu quero deve ser comprado em função daquilo que eu tenho ou devo comprar aquilo que eu necessito? Porque não temos que olhar duas coisas aqui. Nós podemos encontrar muitas coisas importantes
para termos nesta fase em função daquilo que nós desejamos. Mas nem tudo é prioridade. Porque, na verdade... Quando toca nesse aspecto, eu fico aqui a pensar. Há quem tem uma residência com 5 quartos, cada quarto tem um televisor. E ninguém assiste televisão em quase quarto nenhum. Obviamente. Eu não sei o que é que às vezes vai na nossa cabeça, que nós sempre compramos tanta coisa e não usamos metade das coisas. É supérfluo. Nós temos um ponto que devemos perceber: quanto mais temos, pior é a gestão. E quanto menos temos, melhor é a gestão. Porque a ideia de nós termos um bolso com uma soma voltada, as contas no banco, vão fazendo com que a nossa mente vai sofrendo mutações e todas aquelas limitações que no ontem nós tínhamos começam a desaparecer paulatinamente. Por exemplo, o salário subiu, se eu podia comprar um relógio de 100 mil kwanzas, hoje já julgo que pela classe, pelo nível social em que me encontro, já deve ser um de 200 mil kwanzas. Só que, infelizmente, nós nos apegamos muito nos aspectos materiais e não nos intelectuais. Nós hoje percebemos que o homem hoje está mais preocupado na impressão que dá à sociedade de si mesmo e não na capacidade psicológica que ele mesmo tem. E daí nós podemos perceber que tudo isso vai gerar no aspecto em que todos nós acabamos por ser culpados disso. Digo porquê? Porque hoje vamos escolher as amizades pelo aquilo que eles nos mostram em termos visuais. Nós vamos aceitar que as pessoas entrem nas nossas vidas, nas nossas casas, mesmo para dar um trabalho, não sei o quê. Epa, muito bem, não sei o quê, então tá bom, essa é a pessoa certa. Se tiver um carro igual ao nosso, se tiver uma casa como a nossa, e se frequenta os lugares que frequentamos. Exatamente. Então, isto também criou a ideia na pessoa que quanto mais nós comprarmos, quanto mais consumirmos, quanto mais aparentarmos, mais felizes nós nos tornamos. Querendo passar uma imagem de que estamos bem na vida. Vamos para um aspecto familiar. Antes as pessoas sabiam que a família do João convivia com a família do José. Hoje não existe isso. Os nossos pais zelavam muito por isso. Mas hoje eu já sou amigo do Antônio, que eu não sei de onde saiu, não sei que princípios tem, que educação tem, e já está com a Manuela, que saiu da Lunda, o José de Malás. Então há uma mistura que antes não haviam, por isso os nossos valores morais eram muito mais concentrados naquilo que a nossa família tinha como regra. Hoje não. Então, eu hoje como homem, e porque vejo isso acontecer, nós vamos falar de uma esfera geral. Vejo as pessoas mais preocupadas a comprarem mais, a ostentarem mais, porque puseram na cabeça ou interiorizaram que só desta forma conseguem se interagir com a nova sociedade angolana, com a nova mulher angolana, porque tudo mudou. A realidade é esta, tudo mudou. Já não existe o namoro que eu vou de bicicleta visitar a Joana e vou ser bem recebido. Muito pelo contrário, é o irmão que contraria, é a mãe, é o pai. Então, hoje eu penso, não, eu tenho esse X, eu quero mesmo conquistar só aquele, então eu vou tirar tudo, vou raspar aqui isso, mas vou aparecer com aquilo e aí sim vão já me respeitar. Quer dizer, uma cortina que pode cair a qualquer momento. Exato.